Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a presença do Espírito Santo envolva o seu coração neste momento e que a sua mente seja iluminada pela verdade divina. Hoje meditaremos sobre uma promessa maravilhosa de Jesus Cristo. O Espírito Santo ensina e faz lembrar da verdade. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença com reverência e também com dependência. Reconhecemos que precisamos do Teu Espírito Santo para compreender a Tua palavra e viver segundo a Tua vontade. Abre, querido Senhor, o nosso entendimento espiritual, fortalece a nossa fé e ensina-nos por meio da Tua verdade. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amados irmãos, a nossa leitura bíblica de hoje está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. E diz assim o texto sagrado: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluias! Meus irmãos, essas palavras foram ditas por Jesus Cristo em um momento profundo de ensino aos seus discípulos. Ele sabia que em breve não estaria fisicamente com eles, mas não os deixaria sem direção. Ele prometeu enviar o Espírito Santo, o Consolador, que continuaria a obra de ensino e orientação espiritual. O Espírito Santo é chamado de Consolador, porque ele caminha ao lado do crente, oferecendo ajuda, consolo e direção. Mas Jesus também revela que o Espírito é o Mestre Divino. Ele ensina todas as coisas. Isso significa que o Espírito Santo ilumina o entendimento do crente, ajudando-o a compreender a verdade de Deus. Amados irmãos, sem o Espírito Santo, o homem pode ler a Bíblia, mas não compreendê-la plenamente. Pode ouvir a verdade, um vídeo como esse, mas não absorver espiritualmente. É o Espírito Santo quem abre os olhos do entendimento e revela o significado profundo da palavra de Deus. Jesus também disse que o Espírito faria lembrar de tudo quanto ele ensinou. Isso mostra que o Espírito Santo preserva a verdade no coração do crente. Ele traz à memória as palavras de Cristo. E geralmente isso acontece no momento certo, fortalecendo a fé e guiando as nossas decisões. Amados, quantas vezes enfrentamos situações difíceis e de repente um versículo vem à nossa mente, trazendo direção, trazendo consolo? Isso não é coincidência. É a obra do Espírito Santo nos lembrando da verdade. O Espírito Santo, ele também protege o crente do engano. Em um mundo cheio de confusão, falsas ideias e vozes conflitantes, o Espírito guia a verdade. Ele nos ajuda a discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Aplicando esta verdade à nossa vida, entendemos que o cristão não vive sozinho, nem depende apenas da própria capacidade intelectual. Temos o Espírito Santo como nosso mestre. Ele nos ensina, nos corrige e nos orienta diariamente. Isso nos chama a viver em comunhão com o Espírito Santo. Quando buscamos a Deus em oração, quando nós meditamos na palavra de Deus
E quando abrimos o nosso coração, meus irmãos, o Espírito Santo fala conosco. Ele nos molda o nosso pensamento e transforma a nossa vida. O Espírito Santo também nos ajuda a permanecer firmes. Quando enfrentamos dúvida, ele nos lembra das promessas de Deus. Quando enfrentamos medo, ele nos lembra da fidelidade do Senhor. Quando enfrentamos decisões difíceis, ele nos guia pelo caminho da verdade. No dia a dia, isso traz segurança. Não precisamos viver confusos ou sem direção. O Espírito Santo habita em nós e nos conduz. Ele não apenas nos ensina a verdade, mas nos capacita a viver segundo essa verdade. Talvez você esteja enfrentando um momento de dúvida, confusão ou incerteza. Hoje, a palavra te lembra que o Espírito Santo é o seu mestre. Ele ensina, lembra e guia. Você não está sozinho. Esse é um momento de reflexão, meus irmãos. Temos ouvido a voz do Espírito Santo? Temos permitido que ele ensine e direcione as nossas vidas? Feche os seus olhos por um instante e agradeça ao Senhor. O próprio Deus habita em você e continua ensinando, guiando e fortalecendo. Aleluias, glórias a Deus. Oremos mais uma vez. Querido Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos porque tu és o nosso Consolador e o nosso Mestre. És o nosso Deus. Obrigado, querido Espírito Santo, porque o Senhor nos ensina a verdade e nos faz lembrar das palavras de Jesus Cristo. Nos ajuda, querido Espírito Santo, a ouvir a tua voz, a obedecer à sua direção e a viver segundo a tua vontade. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça no seu coração ao longo desse dia. O Espírito Santo ensina, lembra e guia o crente no caminho da verdade. Deixa aí para mim o seu joinha, se inscreve no canal para me ajudar. Se for possível, compartilhe esse vídeo no seu status de WhatsApp, pois assim você me ajuda a fazer a obra do Senhor e levar esta palavra a quem precisa ouvir. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo me permitir gravar.